Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Mente Sem Fronteiras. Eu sou Isaac e nós vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. No vídeo anterior eu comentei sobre o Eneagrama Gurdjieffiano. Teve uma pessoa que comentou no vídeo anterior, nesse vídeo aqui, né, a segunda parte dele, teve uma pessoa que comentou a respeito do quarto caminho. E eu sei que tem pessoas aqui que podem ler, né, o comentário e de repente nunca ouviu falar, né, nesse termo, o quarto caminho. Então, para igualar aqui todo mundo, porque o meu objetivo é esse, eu vou rapidamente só falar, né, o que é o quarto caminho, para aí todo mundo que assistiu o vídeo, né, igualar. E outro recado que eu quero dar aqui é o seguinte: se você está chegando agora no canal, neste canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, nós falamos sobre psicologia, comportamento, expansão de consciência e espiritualidade. E eu vou falar sobre alguns pontos mais profundos, né, com relação à espiritualidade. Então isso é muito importante. Se você chegou aqui agora, se você é uma pessoa que gosta desse tema, espiritualidade, mas você tem a sua religião, você há muitos anos frequenta a sua religião, você tem a sua fé, você gosta, né, da sua fé, da sua religião, você não tem nada, absolutamente nada que deixe você com dúvidas. Se você é uma pessoa assim, que tem a sua fé, tem a sua religião, seja ela o espiritismo, seja ela o catolicismo, o protestantismo, qualquer religião que você realmente gosta e você não tem nenhum problema com a sua religião, nenhuma dúvida, nenhum questionamento, eu quero te avisar que esse canal não é para você. Esse canal ele é para as pessoas que estão com dúvidas, pessoas que já perceberam que existe algo a mais que que as religiões tradicionais elas não ensinam. Esse canal é para as pessoas que têm um incômodo interno, sabe? Tem uma angústia positiva interior. A angústia positiva, que angústia é essa? É aquela que busca respostas, é aquela angústia que move a pessoa em busca de respostas, que move a pessoa para que ela se aprofunde no autoconhecimento, para que ela busque a real espiritualidade. Se você tem essa angústia interior positiva, esse canal é para você. Mas se você está bem com a sua religião, está ali na sua zona de conforto, você vai à missa todos os domingos, você vai no centro espírita e você faz todo aquele cerimonial e você gosta e você tem paz com isso, ótimo. Esse canal não é para você, ok? Esse canal é para as pessoas que estão incomodadas, que estão inquietas, que estão vivendo alguma inquietação interior com relação à espiritualidade. E eu estou te falando isso porque as pessoas que estão na sua zona de conforto espiritual, vou usar esse termo, as pessoas que estão ali na sua zona de conforto espiritual e de repente entra aqui, essa pessoa vai ter alguns incômodos, essa pessoa vai se incomodar com alguma coisa que eu vou falar aqui e eu não quero isso. Né? Isso aqui é para as pessoas que realmente estão buscando alguma coisa além daquilo que as religiões tradicionais podem oferecer. Dito isso, vamos para o vídeo. Uma pessoa comentou lá sobre o quarto caminho. O que é o quarto caminho, Isaac? O quarto caminho foi o conhecimento, foi a sabedoria que Gurdjieff deixou para o mundo. Esse conhecimento que ele deixou para o mundo ficou conhecido como o quarto caminho. Isaac, por que o quarto caminho? Porque séculos atrás, Gurdjieff viveu no século passado, séculos atrás existiam três caminhos para você trilhar, para chegar ao Altíssimo, vou usar essa palavra, para você atingir o todo. Havia três caminhos. Primeiro caminho, o caminho do faquir. Segundo caminho, o caminho do devoto. Terceiro caminho, o caminho do yogi.
O que é o faqir, Isaac? Faqir, no Oriente existem muitos. Faqir é aquela pessoa que exagera, são aquelas pessoas radicais na busca pela espiritualidade. Aquelas pessoas que ficam, que deitam numa cama de prego, né? Provavelmente você já viu isso em algum lugar, né? No YouTube, em algum filme, aquelas pessoas que ficam ali sentadas ou deitadas em uma cama de prego por dias ali. Aquelas pessoas que fazem 30 dias de jejum, 30 dias sem comer, jejuando para se elevar espiritualmente. O faquir é aquele indivíduo que busca a espiritualidade pelo radicalismo. Acaba criando vários problemas para o corpo, acaba adoecendo o corpo, acaba criando situações difíceis para o corpo na busca da espiritualidade. Esse é o primeiro caminho, o caminho do faquir. Segundo caminho, o caminho do devoto. É aquela pessoa que é devotada, é aquela pessoa que tem uma fé em um determinado Deus, em uma determinada entidade, e é aquela pessoa devota muito tempo a essa crença dela. É o caminho do devoto, é o caminho da pessoa que tem alguma religião, alguma fé e devota a sua vida àquilo. E o terceiro caminho é o caminho do yogi, que é o caminho da pessoa que busca a espiritualidade através de meditações, através de determinadas posturas. Então, antigamente havia esses três caminhos clássicos: Fakir, o caminho do devoto e o caminho do yogi. E aí Gurdjieff assimilou esses três conhecimentos, esses três caminhos, e aí criou o quarto caminho, que é o caminho do sábio, é o caminho do equilíbrio, é o caminho da pessoa que não é radical, é o caminho da pessoa que não cria problemas para o próprio corpo. A pessoa vai meditar, ela medita 30 minutos, não é como o yogi que vai meditar e fica dias meditando, ao ponto de outras pessoas virem e colocar água, né? Dar água à pessoa, ao meditador, dar água, colocar água ali para ele não morrer desidratado. Quer dizer, é um caminho radical demais. Então o quarto caminho é o caminho da inteligência, é o caminho da equanimidade, é o caminho do equilíbrio. Buda chamou esse caminho de o caminho do meio. Olha como as coisas são interessantes, né? Falando de Gurdjieff, lembrei de Buda. Buda, para quem não sabe, antes da iluminação, Buda passou por todos esses caminhos. O caminho do fakir, o caminho do devoto, o caminho do yogi. Buda, ele parava para meditar, ele ficava dias debaixo de uma árvore meditando. E o corpo sofrendo com fome, com frio, com calor, ele ficava ali meditando debaixo da árvore. Buda, às vezes, passava dias em jejum, jejuava por dias, ou seja, isso mata o corpo. Mas ele passou por todos esses caminhos na busca pela iluminação. E em um determinado momento ele percebeu que tudo isso era estupidez. E aí ele percebeu que o caminho a ser seguido era o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, que é justamente o caminho de Gurdjieff, o quarto caminho. Eu fiz esse comentário porque alguém falou alguma coisa lá no vídeo anterior. Então, outras pessoas podem ler aquele comentário e ficar, poxa, o que é o quarto caminho? Então, para a gente igualar aqui, isso é o quarto caminho, tá? É o caminho, é o conhecimento que Gurdjieff deixou para a humanidade e ficou conhecido como o quarto caminho, porque ele próprio se referia a esse conhecimento como o quarto caminho, o caminho do homem inteligente, do homem equilibrado. Ok? Dito isso, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso vídeo. Pessoal, ainda falando sobre o Enneagrama Gurdjieffiano, Gurdjieff falou sobre 9 personalidades. Quero lembrar que o Enneagrama não foi criado por Gurdjieff. Ele resgatou esse conhecimento, tá? Claro que ele resgatou e ele acrescentou outras coisas. Mas esse conhecimento já existia antes de Gurdjieff.
Na verdade, esse conhecimento é milenar. Existem várias histórias, de onde esse conhecimento surgiu. Alguns falam que surgiu na Babilônia. Olha que a Babilônia está muito, muito antiga, né? Outros falam que surgiu em Alexandria, no Egito. Outros falam que surgiu ali na região de Israel, Jerusalém. Outros falam que surgiu dos padres do deserto no século IV depois de Cristo. Outros falam que esse conhecimento surgiu das escolas sufis do deserto. Ninguém tem uma certeza de onde surgiu o Eneagrama. O que nós sabemos é que Gurdjieff reencontrou esse conhecimento e trouxe para o mundo ocidental. E nele existe 9 tipos de personalidades, 9 tipos de estruturas psicológicas, 9 tipos de personalidade. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a primeira coisa a ser compreendida é que o homem, o ser humano não é diferente de tudo que existe neste planeta. O ser humano ele foi criado pela natureza, assim como tudo que existe. Os animais foram criados pela natureza. As plantas, os vegetais foram criados pela natureza. O ser humano, da mesma forma, nós fomos criados pela natureza. Sua personalidade, assim como o seu corpo, ela foi criada pela natureza. Você não deu nenhum pitaco na formação da sua personalidade. Você não teve nenhuma participação na organização da sua personalidade. Nem você, nem eu, nem ninguém teve. Quando você tomou consciência de si, sua personalidade já estava feita. Sua personalidade já estava pronta, já estava organizada, com todas as limitações dela e com todos os aspectos positivos. Sua personalidade já estava pronta, com todas as competências, com todas as habilidades que existem na sua personalidade e com todos os pontos fracos, com todas as deficiências, com todos os vícios, com todas as tendências negativas, sua personalidade já estava pronta. Isso significa dizer que nós não somos realmente responsáveis por quem somos. Até aqui. Isso é importante que você entenda. Por quê? Porque eu quero eliminar a culpa que você carrega dentro de você. Não, Isaac, eu não tenho culpa nenhuma. É você que acha que não tem. Não tem ninguém sobre esse planeta que não tem um sentimento de culpa. Às vezes ele está inconsciente, mas ele existe. Por que, Isaac, existe esse sentimento de culpa? Porque as religiões, por séculos, condenaram nossas tendências negativas. As religiões, por séculos, condenaram nossos instintos, nossa sexualidade, nossa agressividade, nossa impulsividade, nossa raiva. Por séculos, todas as religiões tradicionais, comuns, todas as religiões de massa condenaram aspectos da personalidade humana. E isso gerou culpa no ser humano e gera até hoje. As religiões, elas fizeram isso no passado por motivos óbvios, né? As religiões, elas queriam minimizar as tendências animalescas das pessoas. E ela usava o medo para isso, né? Ela usava a ideia de inferno, a ideia de demônio, a ideia de que você ia para um umbral, a depender da religião, cada religião tinha um inferno. Então, as religiões usavam isso. Se você for agressivo, se você for violento, se você for uma pessoa muito voltada para determinados comportamentos, como a sexualidade, por exemplo, você vai para o inferno, você vai pagar por isso. Então existe culpa dentro de todos nós, mesmo que essa culpa seja inconsciente, porque essa culpa existe em todo ser humano. Então, quando eu digo para você que quem você é não é responsabilidade sua, a personalidade que você tem, com todos os aspectos negativos e positivos, não é uma responsabilidade sua, eu estou eliminando de você essa culpa. E mais do que isso, eu estou tirando essa culpa porque ela impede você de olhar para dentro de você.
Todo mundo tem medo, tem receio de olhar para dentro, porque acredita que o que existe lá pode ser algo totalmente inaceitável para Deus, inaceitável para as outras pessoas, inaceitável para a sociedade. Então muita gente não olha para dentro por medo disso, por culpa e por medo. Só que o que acontece? Se o indivíduo não olha para dentro, ele não cresce. Por isso que as religiões tradicionais, elas tiveram o tempo delas, foi extremamente necessário, mas a partir de agora, um outro tipo de religiosidade, um outro tipo de espiritualidade, uma espiritualidade que aceita o ser humano como ele é, uma espiritualidade que abre, que dá uma abertura para o indivíduo observar suas tendências negativas, o animal que existe dentro de cada um de nós, uma espiritualidade que dá ao ser humano essa abertura, essa permissão de observar seus instintos, de observar o animal que existe dentro de cada um. Uma espiritualidade que, além de dar essa permissão, aceita esse animal, aceita os instintos. Então, o Eneagrama Gurdjieffiano, ele traz tudo isso. Ele traz os tipos os tipos de personalidade que são regidos pela raiva. Ele traz os tipos de personalidade que são regidos por emoções mais negativas, como a inveja, o orgulho, o medo. Então, o Eneagrama Gurdjieffiano, ele traz tudo isso e diz ao indivíduo o seguinte: olha, você não tem culpa de nada disso. A agressividade que você traz, a violência que existe dentro de você, os instintos sexuais que você traz, tudo isso é uma herança do animal que o ser humano foi um dia. Nós evoluímos do animal. Claro que se eu falar isso para um católico, para um protestante, a casa cai. Então eu não quero pessoas assim aqui no canal, porque vai criar problema. Eu não quero, realmente eu não quero. Eu não estou aqui para criar instabilidade em ninguém. Eu estou aqui para contribuir. Então, se as pessoas que estão chegando aqui, elas têm sede de conhecimento, aqui é um bom lugar para elas. Mas as pessoas que chegarem aqui, que se elas já estão acomodadas na religião delas, aqui é um péssimo lugar para elas. Então eu vou estar sempre fazendo esse aviso aqui. Então, o Eneagrama Gurdjieffiano, ele traz esses 9 tipos de personalidade e ele mostra as tendências de cada um e diz ao indivíduo: olha, você não tem culpa de nada disso. Você é uma sequência evolutiva da vida. Você é o universo evoluindo na forma humana. Mas para você chegar até aqui, para a forma humana, para o ser humano existir, chegar até aqui, ele passou por vários estágios, várias etapas animalescas. Claro, ou você acha que o ser humano caiu de paraquedas aqui? Não, nós somos produtos da evolução, do universo. Carregamos um animal dentro da gente. Ele está aí no seu cérebro, conhecido como o cérebro reptiliano. Ele está aqui na sua nuca, onde está o cerebelo, onde está essa região aqui do cérebro. O animal está aí. É aí que estão os seus instintos de sobrevivência, de sexo, seus instintos mais primitivos, a sua animalidade, o seu instinto de sobrevivência. É por isso que você vê os psicopatas fazendo o que eles fazem. É o animal dentro deles que influencia de uma forma excessiva o comportamento desses indivíduos. Então você tem aí também um animal mais evoluído, que é o mamífero, conhecido aqui no nosso cérebro. Existe uma região do cérebro que foi batizada como o sistema, que é o sistema límbico, mas que muita gente conhece como o cérebro mamífero, que é uma área do cérebro mais evoluída do que o cérebro reptiliano, que é mais primitivo. E você vai ter uma área do cérebro, que é o córtex cerebral, que é a área mais evoluída do cérebro, que existe no ser humano, que é aí onde nós estamos.
Mas nós carregamos essa herança, né, ancestral, nós carregamos esse animal interior. E esse animal está dentro de você, ele causa raiva em você, ele leva você a ter momentos de raiva, de violência, de agressividade, impulsos sexuais. Esse animal ele está dentro de você e ele não é para ser reprimido como a religião reprimiu no passado e fez o papel dela de uma forma excelente. Tinha que ser feito assim mesmo. Imagine 1000 anos atrás eu falando para uma pessoa isso que eu estou falando aqui. A pessoa não tem condições de entender isso, de assimilar isso. 1000 anos atrás eu tinha que olhar para a pessoa e dizer, olhe, ou você anda na linha, ou você vai queimar no fogo do inferno a vida eternamente. Você vai queimar no fogo do inferno eternamente. Essa era a linguagem da época, e tinha que ser. Mas hoje, século 21, gente, 2000, estamos em 2024. Né? Século 21. Não, hoje não. Hoje o ser humano evoluiu, amadureceu. Você deve ser capaz de observar esse animal aí e transformar ele em algo melhor, em algo maior. Esse é o significado da alquimia interior. É você transformar ferro em ouro. Esse é o significado da alquimia interior. Imagine Buda, o grande Buda. Buda, depois da iluminação, é alguém assim, que ele emanava algo dele que era fantástico. Os pesquisadores falam de relatos de pessoas que onde Buda passava, havia uma paz, uma quietude nas pessoas em volta dele. Ele emanava uma frequência tão maravilhosa, tão extraordinária, que por onde ele passava, né, uma paz acompanhava ele ali, todos à sua volta sentiam a influência dessa vibração de Buda. Agora, isso depois da iluminação. Imagine antes da iluminação, Buda se alimentando de insetos, Buda se alimentando de estrume de vaca, Buda todo sujo, todo imundo, porque não tomava banho, passava dias e dias meditando e quando se alimentava comia ali um estrumezinho de vaca, comia um inseto e aí Buda atinge a iluminação e se transforma numa pessoa extremamente equilibrada, sábia. Isso é a alquimia interior. Isso é transformar ferro em ouro. É a verdadeira alquimia interior. E é isso que todo indivíduo está fadado a passar um dia. Esse processo evolutivo, ele não foi só para Buda, ele não foi só para Jesus Cristo, não, esse processo, ele é para toda a humanidade. Todo mundo tem que dar esses passos, no sentido da evolução. Então o objetivo desse vídeo aqui é o seguinte, estamos com 23 minutos, aceite quem você é, perdoe quem você é. Você não tem responsabilidade pelos seus vícios, suas tendências negativas, suas paixões mais primitivas. Você não tem responsabilidade. A natureza criou você assim, por motivos, por razões que você não sabe, mas a natureza, o universo, a vida, a existência, o Deus, chame do que quiser, criou você, criou todos nós como somos. Mas é sua responsabilidade a partir daqui, a partir deste momento, buscar consciência, buscar crescimento espiritual, buscar expansão de consciência, buscar entendimento, clareza, sem culpa, sem culpa. Busque essa clareza, esse entendimento, essa compreensão de uma forma natural, sem exageros, sem excessos, sem fanatismo. Busque de uma forma equilibrada, ok? No próximo vídeo a gente continua daqui. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Dúvidas? É só deixar embaixo aí, faça seu comentário, sua dúvida, ok? Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.